Está começando mais um podcast, hoje sobre o segredo do engajamento de equipe. Se você pede que as coisas funcionem, façam e as coisas não acontecem do jeito que você gostaria, agora nós vamos conversar sobre o segredo do engajamento de equipe. Para você que é dono de negócio local, esse podcast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @codirectbr. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. E é legal porque essa discussão ela acontece nos pequenos negócios, principalmente. A gente vê isso acontecendo, obviamente, nos grandes negócios, mas a ilusão que o pequeno negócio tem é que ele vai resolver o problema de engajamento com pessoas mais qualificadas. E na cabeça deles, pessoas mais qualificadas são pessoas que têm salários maiores, porque eles acreditam que quanto maior o salário, maior o comprometimento, maior o engajamento da pessoa, e ela vai ter menos dor de cabeça no processo. Verdade ou mentira, Evandro? Mentira. Se fosse isso, seria mais simples. Mas, de fato, não é tão simples assim essa equação de como que se cria, constrói um time altamente engajado, né? Sim. E à medida que a gente começa a perceber isso aqui dentro, até com os nossos clientes no programa, que depois que ele começa a vender muito mais, se ele faturava 100, vai para 200, 300, ele invariavelmente vai precisar de mais pessoas para poder apoiar ele na entrega, seja um escritório de arquitetura, um consultório médico ou redes de lojas, vai passar por pessoas, né? É engraçado, né? Porque a gente tem clientes que faturam 20 mil por mês, a gente tem clientes que faturam 20 milhões por mês e ambos têm problemas com pessoas, né? Claro que são problemas de magnitudes diferentes, mas inevitavelmente eles têm um problema de engajamento, porque a falta de engajamento, na verdade, é aquela sensação de que você pede as coisas não acontecem exatamente do jeito que você queria. Era isso que eu ia dizer. Onde que tu vê que os clientes começam a relatar qual que é o sintoma, né? Porque a gente fala engajamento, na verdade, enfim, talvez seja a causa, mas o que é o sintoma que o empresário começa a perceber que, cara, tem um problema? Assim, os consultores inexperientes, eles olham para uma empresa e falam assim, você precisa aprender a delegar. Porque ele fala que eles têm dois tipos de pessoas. Tem o cara que delarga e o cara que microgerencia. E eles estão ambos estão em extremos. O cara que delarga, aquele cara que pede as coisas de qualquer jeito, não acompanha, quando chega lá no final, o negócio não funciona, manda uns raios. Manda uns áudios no WhatsApp. Xinga todo mundo, daí às vezes as coisas acontecem. Ele fica com aquela sensação, o delargador fica com aquela sensação de que, puta, as coisas só funcionam se eu der esporro, se eu gritar, se eu soltar os raios e etc. O microgerenciador, ele é o tipo de cara que ele cansa o time, porque ele fica tão em cima, tão apegado a pequenas coisas, a pequenos detalhes, que chega uma hora que quando o negócio tem mais estrutura, esse cara surta. Então, o cara que ele é microgerenciador, geralmente é por um medo que as coisas deem errada, que isso o cliente reclame, que isso impacte na reputação dele, ele tem medo de crescer. E daí ele se mantém pequeno por um medo de perder o controle da operação. Claro. E a solução não é nenhum nem outro. A solução sim é delegar, tá? Para a maioria dos casos. Só que não é só delegar, porque tem coisas antes do delegar, tem né? coisas antes do delegar. Eu acho que é sobre isso exatamente que é esse episódio. Porque se você tem um problema de delegação, que já é um problema grave, que eu acho que tem que ser olhado de alguma forma, mas tem uma coisa que acontece antes. Por quê? Porque mesmo que você utilize as melhores técnicas de delegação, se a pessoa não tem a atitude que você espera na hora de executar aquilo, o resultado esperado nunca vai acontecer. Eu lembrei, recebi um WhatsApp esses dias de um amigo, que aí ele mandou assim, Evandro, a empresa cresceu, ele disse, era um amigo falando de um amigo dele. Um amigo meu tá precisando de uma ajuda, ele falou, a empresa cresceu, e ele tá desesperado. Ele, assim, ele achou que eu ia lá resolver o problema do amigo dele. Claro. Assim, a empresa cresceu, ele tá desesperado, tá uma zona. Ele disse, aí ele mandou um print do amigo, né? O amigo dizendo, não, eu pago 10, 20, 50 mil para alguém que vem aqui e resolva essa bagunça. Ele disse, eu só quero vender
e que alguém venha aqui, eu pago o que for e que resolva tudo pra mim, esse negócio de gente, de não sei o quê. Aí eu peguei e mandei um link de um curso de gestão pra ele, né? Falei, cara, faz esse curso aqui, o curso do Marcelo. Aham. Falei, faz esse curso aqui pros amigos. Ele assim, não, mas ele não quer fazer nada. Ele só quer pagar alguém que venha aqui e resolva. Falei, não, pô, eu digo, pô, se fosse simples assim, se fosse simplesmente isso, eu vou lá, pego um empréstimo, pago o dinheiro que for e que alguém venha e resolva, né? Eu falo isso porque a gente já passou por isso de vou contratar então alguém hiper qualificado para poder vir aqui na minha empresa, tipo, o clássico é vou contratar um gestor da Ambev que ele acha que vai carregar aquela cultura e vai construir aquela cultura na tua empresa Sim. e que tu vai só focar em fazer o que você gosta de fazer e deixa aquela pessoa lá que ele vai estruturar toda a empresa, vai organizar tudo, vai as pessoas, etc. Você não vai ter que se envolver com nada. Cara, isso não acontece. Inclusive, esses dias eu vi o documentário da Anitta no Netflix. Não vi ainda. A Anitta, assim, várias pessoas questionam Polêmica. uma série de coisas em relação a ela, mas assim, dentro do documentário dela dá pra ver a Anitta empresária. Acho que ela trabalhou foi na Vale, né? Não lembro onde é que ela trabalhou. Bem no começo da carreira. Enfim, não lembro exatamente, mas o que me chamou a atenção é que chegou um momento do negócio dela, ela tinha um empresário e ela focava em ser artista, né? Focar na habilidade dela. Chegou uma hora que ela falou, cara, demitiu o empresário, falou, agora a empresária sou eu vou fazer esse negócio acontecer. Ela começou a gerenciar do jeito dela, ela começou a fazer as parcerias do jeito dela, ela começou a tocar o ritmo da sua carreira. E, cara, assim, é inegável o sucesso dela, né? Várias pessoas questionam os meios, etc. Mas, cara, é inegável o sucesso dela e a capacidade dela de puxar o boi pelo chifre e fazer acontecer. Então, se a Anitta tomou essa decisão de pegar o boi pelo chifre da sua empresa, por que as pessoas em escalas dinheiro, muito assim, menores, elas vão se dar ao luxo de, não, vou pagar alguém para vir aqui resolver um problema? Não existe isso, é irreal. Inclusive tem um episódio que o título é Cagadas Homéricas que Cometemos. Tá? A gente descreve uma das cagadas homéricas é querer contratar alguém que vai resolver o nosso problema e a gente só vai se concentrar naquilo que a gente é bom. Só vou ficar ensinando os clientes a fazer marketing, vendas, etc. E alguém que vai tocar todo o resto. Não estou dizendo que você não deve construir isso na sua empresa, né? Tem uma ferramenta que a gente usa que se chama Farol, que a gente ajuda o cliente a focar cada vez mais naquilo que vai gerar resultado para o seu negócio, mas ele tem que de fato gerar resultado no seu negócio com aquela habilidade dele e poder delegar todo o resto, mas é um processo. Isso. Só que assim, a gente está enchendo linguiça aqui, mas o grande tema desse podcast é que o engajamento das pessoas se resolve com cultura forte. A sua empresa precisa ter uma cultura documentada, declarada e vivida. Porque assim, o que tem por base a cultura? Todo mundo já ouviu tal da missão, visão, valores, aquelas coisas todas bonitinhas de curso de administração. Isso há mais de 50 anos é falado, sei lá, dentro do universo empresarial, só que isso nunca foi vivido de fato. O que mudou de fato esse prisma em relação à cultura foi quando Netflix começou a ser reconhecido como uma grande empresa. Na época, isso faz pouco mais de 10 anos, ele teve a maior produtividade da história. Se eu não me engano, eles tinham $1 milhão de faturamento por funcionário. Isso, a produtividade é receita por quantidade de pessoas na equipe. Isso. E daí faturamento. Por quantidade de pessoas na equipe. Eles tinham, sei lá, $1 milhão por funcionário. Era uma coisa fora do sério, né? E daí, quando perguntaram para a Netflix, né, para o CEO, etc., o que vocês têm de extraordinário? Ele falou, não, temos pessoas extraordinárias. Aí, porra, chega o Facebook, o Google... Dá a sensação que eu só tenho que contratar os melhores, tá resolvido, né? Não, mas daí chega Facebook, Google, essas empresas gigantescas, Apple, Dropbox, fala, cara, mas eu tenho os melhores, eu tenho condições de pagar os melhores salários, né? Tem, sei lá, se eu não me engano, o Google, eles só contratam pessoas da Índia que têm o QI acima de 180, só contrata gênio. Então, tipo, ele falou, cara, não é só isso. Tem outras coisas. Daí ele falou, não, tem uma coisa. Tem aqui o nosso código de cultura. Aí chega a Microsoft e fala, cara, meu código de cultura é animal. Pô, eu contratei a melhor consultoria dos Estados Unidos, fez meu código de cultura, tá aqui escrito bonitinho, etc.
Aí ele falou, mas tem um detalhe que vocês talvez não estejam tão atentos. O nosso RH leva a ferro e fogo o nosso código de cultura. As pessoas vivem e as pessoas que mais vivem o código de cultura são as pessoas que defendem, e essas pessoas repelem qualquer tipo de pessoa que esteja desalinhada ao nosso código de cultura. E daí foi onde a primeira vez o Netflix trouxe a público o código de cultura deles e isso movimentou o Vale do Silício e o Vale do Silício começou a dar atenção a esse tipo de coisa. Então teve um burburinho enorme em cima dessa história, mas foi aí que as pessoas começaram a dar atenção para a cultura das empresas. Isso, principalmente nessa parte, né, que é a parte do vivenciar aquele código de cultura. Claro. Assim, todo mundo tá ouvindo aqui provavelmente ou já fez ou já ouviu falar na missão, visão, valores. Eu já tinha feito curso sobre isso, já tinha definido todas as vezes, todos os negócios que eu tive, até antes da Codirect eu fui lá, definia missão, visão, valores, botava no site e assim por diante. Só que assim, eu também já tinha feito vários consultores, tinha me dito, olha, não adianta só botar na parede, se eu for aí, não sei o que, eu vou rasgar e tal, o mesmo papo de sempre. Falo, beleza, mas me explica como que eu transformo isso em realidade dentro da empresa. Perfeito. Que aí, assim, eu só fui entender quando começa a entender os artefatos, a entender os rituais e o que de fato faz com que aquela cultura seja vivida, né? Perfeito. Não existe uma utopia de achar que tudo que está escrito lá é vivido, tanto é que a gente sempre fala, quando entra colaborador novo, que 50% que você vai ver aqui é o que a gente já vive e 50% é o que a gente ainda quer viver. Ele é sempre uma busca por uma melhoria, né? E assim, então, uma dica, né, que é procura lá o código de cultura da Netflix. Foi bem inspirador, assim, não copia, né, de famoso, como é que copia, mas não faz igual, né? Não, a primeira empresa aqui no Brasil que começou as duas primeiras empresas que mais começaram a dar atenção ao código de cultura foi o Hotmart e a RD Station. Uhum. E Pesquisa também. Tem lá público. pesquisa o código de cultura deles. Inclusive, o primeiro código de cultura da RD daqui de Floripa, a gente é muito amigo dos fundadores. O primeiro código de cultura deles foi declarado em 2011. Caraca, eu acho que quando eu vi já era 2014 ou 15 que eu olhei no... Foi em 2011. Eu perguntei para o Eric quanto tempo que eles demoraram para documentar o código de cultura deles. Eles falaram, Tavo, a gente já vivia a cultura da nossa empresa, a gente só precisou documentar. Esse processo levou 3 meses. 3 meses, 3 meses para sentar, discutir, falar. É claro, tu tem que documentar o código de cultura enquanto a tua empresa está acontecendo, né? Não para fazer isso, né? Então, tipo, 10 anos depois, a empresa foi vendida por quase 2 bilhões de reais. A RD levou muito a sério. A Hotmart tem um valuation de múltiplos bilhões também, é uma dos unicórnios brasileiros. Então, a RD levou muito a sério o código de cultura, né? O diretor de RH deles é um cara incrível, já tive várias oportunidades de conversar com ele. E uma das coisas Aqueles áudios que ele mandou, ouvir, eu transcrevi os áudios dele. Não, genial, o Anderson é genial. Então, tipo, e uma das coisas que ele falou que a RD mais bota energia, principalmente em falando de RH, são nos rituais de cultura. O que são os rituais de cultura? Rituais de cultura são rituais, né, dinâmicas, rotinas que a sua empresa tem para fortalecer os seus valores. Então, Gustavo, acho os valores da Codirect super legais, eu vou pegar os rituais de vocês e implementar na minha empresa. Vai funcionar? É claro que não. Por quê? Porque a minha empresa tem valores que funcionam para a minha empresa. Por exemplo, a gente tem um valor que se chama crescer ou morrer. E o que é o crescer ou morrer? Ele fala sobre o desenvolvimento contínuo, né? A gente hoje tem aquela expressão lifelong learning, uma coisa assim, que é você aprender nunca parar de aprender. Para o nosso nicho de mercado, que é uma empresa de inovação, marketing digital, que muda absurdamente num curto espaço de tempo, isso é vital. Então, agora, para uma padaria que vai fazer o mesmo pão para o resto da vida, ou enfim, vai ter pequenas inovações ao longo de vários anos, talvez copiar os nossos rituais relacionados ao crescer ou morrer não faz sentido nenhum. E sabe que no livro lá do Satisfação Garantida, que ele conta muito a história das Apos. Eles têm a cultura, e aí ele fala sobre várias outras empresas que têm cultura, e uma das coisas que ele falou é que
não existe uma cultura vencedora. O que existe é... Ele falou, tudo que ele pesquisou, ele disse, qual que é a cultura que mais dá certo? Ele falou que não existe. Assim, todas as empresas que ele viu que não tem cultura era um problema, e as que tinham, independente de quais eram os valores, o resultado era sempre incrível. Então, o que ele comentou era, o importante é ter clareza de quais são os seus valores. Perfeito. Não necessariamente copiar valores vencedores, sabe? Não, achei legal esse crescer ou morrer, vou pegar para minha empresa. Não faz sentido necessariamente, tá? Então, você, antes de tudo, é uma reflexão profunda entre os sócios da empresa, ver que tipo de valores eles têm em comum. Eu tenho valores, o Evandro tem valores. A primeira vez que a gente sentou para fazer o rascunho do nosso código de cultura foi uma interseção de quem a gente é. Eu tenho valores que o Evandro não tem e vice-versa. Só que a gente tem valores em comuns e a gente implementou esses valores na empresa e por isso que a gente está tanto tempo juntos e graças a Deus vem dando certo. Então você precisa, antes de tudo, conhecer os seus valores pessoais, coloca no papel, depois documenta isso em conjunto com seus sócios, né? Se você tem cônjuge, etc., vai acontecer da mesma forma, documenta e depois começa a pensar que tipo de rotina a nossa empresa pode criar para fortalecer esses valores. E a gente, assim, conforme, inclusive a gente foi falando aqui, e a gente vai lembrando de coisas que talvez seriam importantes para incluir nos nossos rituais. Então, por exemplo, a gente tem um ritual que para a gente é um ritual de cultura, que é uma reunião mensal. Uhum. Por quê? Porque ela reforça um valor que se chama o certo é certo, que é sobre transparência. Então a gente fala dos nossos planos, dos nossos resultados financeiros, os números, etc. A gente abre isso com o nosso time, porque é uma forma da gente fortalecer nossos valores. A gente tem vários treinamentos, vários cursos online que a gente disponibiliza para o nosso time, então isso reforça o crescer ou morrer. E vários outros rituais que a gente tem, rituais de reuniões one-on-one que reforçam mais um maior que dois. Então tem vários rituais que a gente vai criando, só que enquanto vai falando, por exemplo, tu foi falando das apos, eu fui lembrando, falei, cara, a gente gera pelo menos um case de sucesso por semana. Uhum. E uma das dores do nosso setor de marketing e vendas é não conhecer as nuances de cada case de sucesso, porque eles veem o cliente chegando e de repente aquele cliente 2, 3, 4, 5, 6 meses depois vira case de sucesso. Eles falam, tá, mas o que aconteceu nesses 2 meses? Claro. O que aconteceu nesses 3 meses? Então, o time da operação pode chegar e uma vez por semana, uma vez por mês, falar de como que foi o processo do início ao fim de cada cliente. Claro, reforça esse valor. Até pro... Pô, Felipe, ideia genial que eu tive, hein? Felipe vai ficar doido com isso. Lembra que ele, na última reunião geral ele comentou sobre isso? Claro. Tipo, saber quanto tempo, quando o cliente entrou, qual era o desafio dele e assim por diante. Perfeito. Então, isso também foi um reforço, mais um maior que dois, tipo, a gente ter a oportunidade de ouvir, enfim, quando mostra os números e etc. Até pegando esse ritual específico, né? Porque eu vejo... Por que esse ritual... Desculpa só te interromper. Por que essa ideia que eu tive faz sentido? Porque a gente tem um valor que se chama paixão pela missão. Claro. Isso reforça a paixão pela missão, de todo mundo vibrar junto, de todo mundo celebrar a conquista, celebrar aquela conquista e etc. E não é uma conquista só da operação, é uma conquista do time inteiro. Então, a gente tá falando desse valor da transparência, né? Então, todo mundo quer um maior engajamento, só que eu vejo que, assim, foi uma mudança nítida pra gente, que as pessoas não engajam com aquilo que elas não conhecem. Então você quer que as pessoas se engajam, mas você não expõe claramente quais são os desafios que vocês estão passando, quais são as metas. E lembra, na penúltima reunião geral, a gente fez aquele brainstorming de como que a gente poderia, todas as áreas, trazer recurso. E assim, surgiram ideias boas, várias daquelas coisas a gente começou a fazer em novembro. Em novembro a gente teve o segundo melhor mês do ano. Da história. Da história, verdade, foi da história. Então, eu vejo esses rituais, eu falei, cada empresa vai construindo os seus rituais. Mas como tu comentou, eu vejo que a base é aquela boa definição, né? Definição dos valores, a missão, a visão, assim, é que parece tão clichê quando eu falo, né? Mas quando eu falo da visão, assim, não vejo nem ter uma frase bonita, mas é saber contar como que você imagina a empresa daqui a 5 anos. Assim, porque quando a gente fala da nossa visão, ter 1000 empresas e formar o grupo do bilhão na nossa base de clientes.
as pessoas olham e falam, nossa, super inspirador, grupo do bilhão, 1.000 empresas, uma comunidade de empresários, todos se ajudando, todos crescendo, todos prosperando. Beleza, é o nosso, né? A nossa empresa é uma empresa de marketing. Não esquece que a gente coloca o raio marketizador em absolutamente tudo que a gente faz, desde a divulgação de uma vaga até a declaração da visão da empresa. Mas você não precisa disso, você precisa só ter o máximo de transparência com a visão que você tem. Clareza, né? Clareza. Do É tipo... tipo, só coloca no papel aquilo que é claro para você hoje. Então, um exemplo básico, assim, você tem uma clínica. Qual que é a visão? Vocês pretendem ter 5 clínicas em 2025? Ou não? A gente pretende ter uma clínica Muito lucrativa. muito lucrativa, ou eu pretendo ter uma clínica que, cara, vai ser multiespecialidades. Não, nossa intenção é manter focado em tal coisa. Perfeito. Isso é visão, entendeu? Assim, o time, porque senão o time tá lá dentro só fazendo as coisas do dia a dia. Agora, se isso tá claro para onde que a gente tá caminhando, o que que a gente quer fazer, eu falo, isso é o mínimo do mínimo, assim, as pessoas poderem contribuir. Se você quer engajamento, tem que deixar claro com o que que você quer que elas engajem. A gente quer, por exemplo, o foco é ter uma clínica super lucrativa em 2025. O que que é super lucrativa? Tem que definir isso. Então, assim, tá todo mundo do time atento em deixar a clínica mais lucrativa. Perfeito. Ou seja, reduzir despesa e aumentar a receita. Perfeito. Então, se essa é a visão, esse é o direcionamento, é para aí que você vai começar a engajar, né? Óbvio que não é só isso, mas isso é o começo de tudo, né? Mas assim, antes de querer que seja perfeito, só seja. Bota no papel. Aquilo que já é, né? Aquilo que já é. Eu acho que a visão é isso, cara. E é um lance de honestidade, porque, por exemplo, dos calcanhar de Aquiles da Codirect em termos de gestão é que a gente não tem um plano de carreira específico para cada colaborador. Até porque como a empresa tem mudado muito a cada 6 meses, é desafiante para a gente ter total clareza de como que cada pessoa vai construir a sua carreira aqui dentro. Ou seja, tem função que daqui a pouco não existe mais, surgem outras, etc. Então, tipo, quando eu sento para conversar com as pessoas, eu falo, cara, esse é o máximo de clareza que eu tenho e que eu posso te dar até esse momento. Pode ser que para você seja suficiente, pode ser que seja insuficiente, mas esse é o máximo de clareza que eu tenho. Para algumas pessoas é suficiente, para outras pessoas não é suficiente e é o que é. Então, tipo, quando você se presta a fazer esse movimento, as coisas começam a se encaixar, porque às vezes uma reivindicação de um funcionário, às vezes de ter mais reconhecimento, ou mais transparência, ou mais clareza, na sua cabeça ela soa como uma coisa e na verdade a pessoa só quer saber para onde você está levando ela. Uhum. Porque, por exemplo, se você quer ter um negócio estável, Gustavo, eu não quero ser mega empresário, ter várias clínicas e etc. Tá tudo bem. Só declara isso para as pessoas, porque você vai atrair pessoas que querem essa estabilidade, essa consistência, essa rotina. Agora, não, cara, eu quero que a minha empresa cresça 10, 20, 30, 50 vezes. Show de Um bola. outro perfil de pessoa, É né? um outro perfil de pessoa completamente diferente. Isso Entendeu? Então, foi engraçado porque ontem eu fiz o welcome dos novos colaboradores. Eu perguntei para eles, qual que é a ambição de vocês? E as pessoas sempre ficam tímidas ao responder a ambição. Eu falei, gente, se vocês não são ambiciosos, isso é um problema. Porque nessa empresa queremos pessoas ambiciosas. E daí, tipo, é até chocante porque na maioria das empresas eles não querem estimular tanto a ambição das pessoas para que, enfim, por qualquer motivo, né? São os mais aleatórios que eu já ouvi. Então, tipo, se a pessoa não tem essa ambição que a gente busca, cara, provavelmente ela vai ter que encontrar um lugar onde ela vai ser mais feliz. Uhum. Eu tava lembrando aqui também que outro ponto que fez muita diferença foi a gente definir o que significa cada um dos valores pra gente aqui dentro. Perfeito. Porque não, eu lembro das outras vezes que eu tinha feito, era, por exemplo, eu tinha botado lá honestidade, não sei o quê, mas assim, era num âmbito geral. E eu tinha que definir. Quando a gente fez aqui, eu comecei a definir claramente, a gente começou a fazer o que significa crescer ou morrer pra gente. E também. E outra. E colocar. Você lembra as barbaridades. Lembro. Né? E também exemplos práticos, né? Que são coisas que a gente segue retroalimentando e ajustando para deixar cada vez mais claro o que significa. Exemplo do crescer ou morrer. Exemplo de como não se vive. Estou lendo apenas notícias e acompanhando o perfil de Instagram. A gente fala, cara, isso não é crescer ou morrer.
Aí tem lá, como se vive. Exemplos, quando você estuda um curso completo do início ao fim, coloca em prática e tem resultado. É Então, isso um aí. exemplo de como se vive Crescer ou Morrer, um exemplo de como não se vive. Perfeito. E isso vai trazendo cada vez mais clareza de qual é o comportamento esperado de acordo com os valores da empresa. E outra coisa que você falou esses dias também, que era, a gente não busca pessoas para adaptar a nossa cultura, a gente busca pessoas Que tem isso, que já é natural que para já é ela. natural para ela. É óbvio que não é 100%, mas que aquilo ali já é natural para ela. Não é algo que ela vai ter que se forçar aqui dentro, né? Perfeito, perfeito. Porque, por exemplo, relacionado ao crescer ou morrer, que para a gente é crucial e pelo menos no perfil de pessoas que a gente busca, ele é mais escasso. Então, uma pergunta que eu faço no processo seletivo é: qual foi a última vez que você leu um livro? Um livro para buscar, desenvolver uma habilidade, etc. Um livro, um curso, etc. E daí a pessoa vai eu li livro X. Aí fala, que legal, me fala sobre esse livro. Eu sempre faço isso. Aí a pessoa começa a falar do livro e eu começo a questionar e perguntar o livro para entender o quão profundo ela foi naquele livro. O pior é quando eu faço muito do comercial, são os livros que são base lá, Spin Selling, etc. Falando, inclusive, já li o Spin Selling e falo, que legal, me conta mais. Aí, tipo, me dá 3 voltas, eu falo, não tem nada a ver com assim, que livro, que Spin Selling que você leu, porque não é o mesmo que eu li. É isso, entendeu? Então, tipo, você tem um processo investigativo na vida da pessoa para ver se aquilo faz sentido para ela. Até porque se ela entrar, já viu aqueles memes de quando a pessoa, tipo, mente no processo seletivo e depois entra, e aí, já viu aqueles memes no Rios, tipo, que tá naqueles parques onde roda o negócio, a pessoa leva um monte na cara e tal, tipo assim, mentiu no processo seletivo o primeiro dia de trabalho. É a mesma coisa em relação à cultura, né? Então, assim, não adianta, enfim, se não, a pessoa não é aquilo, ela vai sofrer muito numa cultura. Ela sofre. Ela sofre porque aquilo não é natural para ela, né? É louco, assim, a cultura expulsa, ela vai estar num ambiente onde as pessoas, por exemplo, têm o hábito de se desenvolver e ela, de duas uma, ou ela se adapta, o que é menos provável, ou ela não aguenta. Ela vai olhar, cara, eu tô num ambiente onde todo mundo é maluco, todo mundo gosta de estudar, todo mundo fala sobre as coisas que está estudando, o pessoal gosta de dar palestras sobre as coisas que estão estudando, ambiente maluco. Sim. E ela vai sair fora, não aguenta. Agora, se a pessoa. E é muito louco, assim, quando eu faço welcome e a pessoa, por exemplo, tem o hábito dos estudos, quando tu começa a descrever o que é aquele valor pra gente, o olho da pessoa vai brilhando, ela fala: nossa, é isso que eu acredito. Meu Deus, como eu queria estar num ambiente assim. É muito louco, porque às vezes é como se fosse um encontro de almas. Agora vamos a um ponto delicado, que imagina, quem tá ouvindo aqui, sei lá, você tem empresa aí há 5 anos, 10 anos, talvez até mais. E você tá me ouvindo, talvez você tá pensando, né? Cara, se eu fizer isso aqui na minha empresa hoje, vai dar merda. Não fica um. Não fica um. Se eu for botar quais são os valores e for quais são nossos valores, se eu for como vive, como não vive, se eu for chamar e eu for ver, cara, vai dar merda. Assim, descreva mais o que a pessoa faz em relação a isso. Cara, na verdade é montar um plano, né? Porque assim, se tá tão ruim assim, esse talvez seja o seu trabalho número 1. Porque a empresa, cara, tá sobrevivendo. São pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que você, que elas não estão vindo com tesão para trabalhar. Então, eu acho que é um processo a Gradativo, né? gradativo. Você não vai chegar da noite pro dia, Soltei um raio. vai todo mundo para a rua. Cara, não é assim que funciona. Até porque tem uma construção sendo feita, provavelmente por menos alinhada que as pessoas sejam. Você tem suas alianças com as pessoas, você tem os seus acordos com as pessoas que você precisa honrar tudo isso no processo. Então você vai dizendo como é que a banda vai tocar a partir de agora e vai tomando as decisões que precisam ser tomadas. Isso, na experiência do que a gente já viu, quando você faz isso, tem pessoas que vai encaixar feito uma luva e tem pessoas que com o passar dos meses dizem, mas isso não faz mais sentido para mim. E faz parte do processo. Se você vê grandes empresas que passaram por choque cultural, às vezes a gente lê nas revistas, enfim, eu lembro da BRF, aqui no interior de Santa Catarina, que era a Sadia Perdigão, que virou BRF, e aí entrou o Abílio, enfim, eles tinham uma gestão antiga, assim, eu conheci muita gente que trabalhava lá, né? E que tinha uma gestão
Solta? Não é nem só, dos moldes, tipo, diretores, hierarquizada. Ele falou, os diretores eram terno, gravata, os gerentes tinham que usar camisa, barba feita, assim, salas enormes, 2 motoristas e etc. E aí ele falou, fizeram um choque cultural e algumas coisas, tipo, agora é outro tipo de cultura que vai ser implementada. Um CEO de 30 e poucos anos, que ia de jeans e camisa branca, barba por fazer, que quebraram as paredes, que não tinha mais isso de super distanciamento dos gestores com o time como um todo. Começou a ter indicador e performance e avaliação de desempenho em todos os setores, reconhecimento. Não estou dizendo que tem que ser assim, estou dizendo que essa foi a cultura que eles começaram a implementar. Sim. E aí eu conversei com gente que eu conheci, que era amigo, que, cara, isso é coisa de maluco, Não é pra mim. não é pra mim, não é nem... A empresa não é mais tão legal. Isso, do tipo, não digo nem ou não é pra mim, né, mas ficou uma merda e assim por diante, eu saí. E teve gente que eu conversei que falou, cara, putz, assim, no início foi desafiante pra mim, os 3 primeiros meses, mas me adaptei super bem, tô super feliz nesse novo jeito da empresa trabalhar. Perfeito. Então eu vejo que as pessoas, algumas delas vão se encaixar e vai fazer parte, quando tem um choque muito grande cultural, vão se afastar, isso vai atrair pessoas novas, mas então esse engajamento vai partir de começar pela cultura, né? E a cultura, gente, ela é top-down. O dono precisa ser o primeiro a viver a cultura, depois os diretores, depois os gestores, depois os supervisores, depois operacional. Então você começa ditando o ritmo de cima para baixo. Porque se você tem um diretor que ele está desalinhado à cultura, cara, não importa o alinhamento das pessoas debaixo dele, vai ter choque. Uhum. Entendeu? E é muito broxante, por exemplo, tem um gestor que está super alinhado à cultura e um diretor que está super desalinhado à cultura, você vai perder esse gestor. Uhum. E porque ele fala, cara, a empresa é incongruente, nem meu chefe vive aquilo que a empresa fala, que negócio é esse? Então, você começa de cima para baixo e precisa ir trabalhando isso 1 a 1. Perfeito. Acompanha a gente lá no @codirectbr, lá pelo Instagram. Lá a gente posta bastante conteúdo para te ajudar a crescer o seu negócio de maneira previsível e bem estruturada. Também se inscreva no nosso canal de YouTube, tá? Se você está vendo pelo YouTube, clica no botãozão vermelho, inscrever-se, ativa as notificações. Ou, se você não conhece ainda, procura lá nosso canal Codirect, nosso YouTube. Nos vemos nos próximos episódios. Valeu demais, um forte abraço e tchau, tchau. Valeu!